Fala Dev, beleza? Você está no Dev Class com o Ricardo. E nesse vídeo eu vou estar ensinando você a utilizar a extensão Flutter Tools para o Visual Studio Code para criar classes e interfaces de uma forma muito mais simples e produtiva em seus projetos Flutter. Se você ficou interessado, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar ensinando a você. Desde já eu lhe convido para estar se inscrevendo no canal, que você clique no sininho para ativar as notificações e ser notificado dos novos vídeos quando eu postar. Deixe o seu like nesse vídeo para você poder estar ajudando o canal e o YouTube está considerando esse vídeo importante e divulgando ele para outros devs. Compartilhe esse vídeo com seus outros amigos devs e sem mais demoras, vamos para o vídeo. A extensão Flutter Tools é uma extensão para Visual Studio Code que eu criei, onde através dela você pode estar criando várias features nos seus projetos de Flutter. Nós vimos no vídeo passado como criar seus widgets Stateful e Stateless. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no card desse vídeo o link para você poder estar visualizando o mesmo. Inclusive nesse vídeo eu ensino como fazer para proceder com a instalação da extensão. Caso você ainda não tenha instalado a extensão, você pode estar assistindo o vídeo para aprender como instalar, ou você utiliza o link desse material que eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, onde lá você vai ter o link da extensão e o link desse conteúdo para que a gente possa estar trabalhando. E nesse vídeo nós vamos aprender a como criar classes e interface. E através da extensão você poderá estar criando classes do tipo controller, classes do tipo DTO, você vai poder também estar criando interfaces, criando classes de modelo e podendo também estar criando interfaces para os seus providers, repositórios e services. Além também de podermos estar definindo algumas configurações para o uso de criação de interfaces. Então vamos começar aqui com a criação das classes. Eu tenho aqui já um projeto no Visual Studio Code criado e a gente vai estar utilizando esse projeto para estar demonstrando o uso da extensão. Então vamos supor que eu estivesse querendo criar uma classe aqui para o tema da minha aplicação, onde eu vou configurar o tema da minha aplicação. Então eu clico com o botão direito, você observa que ele tem aqui várias opções, essas opções de contexto aqui são todas da extensão Flutter Tools, e basta que eu escolha a opção Create Class. E aí eu informo o nome da minha classe, app espaço theme, e quando eu der Enter você vai observar que ele vai criar o meu arquivo, já colocando a extensão. E aqui está a minha classe app-theme. Para o nome do arquivo ele usa o padrão Snakecase, que é padrão do Dart, e para o nome da classe o Pascal Case. E aqui basta que você esteja implementando a sua classe app-theme. E aí você pode estar criando quantas classes forem necessárias. Aqui para a minha pasta de configuração, por exemplo, eu posso vir aqui, criar meu app espaço config, e quando eu der Enter, ele já cria a classe. Então você observa que a extensão torna muito mais simples esse processo de criação de classes de arquivos que você precisa estar criando nos seus projetos. Vamos supor que agora eu preciso criar uma classe do tipo DTO. Então eu vou vir aqui, eu peço para criar um DTO, e aqui eu vou estar criando um DTO do tipo UserForm. E aí quando eu der Enter, ele vai criar a classe UserFormDTO e já criou aqui meu arquivo também UserFormDTO. Então é muito simples com a extensão Flutter Tools você está criando suas classes. Se eu precisar criar classes de modelo, eu clico com o botão direito na pasta que eu quero criar minha classe de modelo e eu peço Create Model. Aqui eu vou criar o model User. Quando eu der Enter, ele já criou aqui meu User Model e já nomeou meu arquivo também corretamente. Caso eu não queira utilizar nos meus modelos o sufixo model, basta que eu crie uma classe normal, como a gente já vinha fazendo. Eu quero criar aqui uma classe, e aqui eu vou criar uma classe chamada Category. E aí quando eu der Enter, ele vai criar a classe de modelo sem o sufixo modelo, é uma classe normal. Caso eu precise criar uma classe de controller, basta que eu selecione, vamos supor que eu quisesse criar aqui no meu config, uma pasta de controller. Então eu clico com o botão direito, peço para criar o meu controller, e aí eu dou o nome, que eu vou chamar de Auth de autenticação. Quando eu der Enter, ele cria lá meu Auth Controller e a classe está pronta para ser implementada. Então você observa que a extensão Flutter Tools
ela, além de facilitar a criação de widgets, ela também facilita a criação dos seus arquivos de classes. E para demonstrar o uso de criação de interfaces, eu vou estar minimizando aqui essas pastas e vamos ficar apenas visualizando aqui a parte de data. Vamos supor que eu precisasse criar aqui uma interface para as minhas exceptions. Então basta que eu clique o botão direito na pasta, peça para criar a interface, e aqui eu vou criar a interface app exception, e aí quando eu der Enter, ele vai criar uma classe abstrata, ele já vai adicionar no prefixo do nome da classe o i para indicar que é uma interface, e também já criou aqui o arquivo que implementa a minha interface, já fazendo a implementação da mesma, inclusive adicionando aqui o import. E a minha classe que vai implementar a interface, ela está pronta para ser trabalhada, assim também como a minha interface. Então você observa que a extensão Flutter Tools, ela também traz produtividade para você no momento de criar suas interfaces. Através da extensão, você também vai poder estar criando de forma simples e descomplicada interfaces do tipo de providers, de repositories e de services. Bastando que você selecione, vamos supor que eu queira criar aqui um repository de autenticação. Então, vou clicar com o botão direito na pasta repositories, vou pedir para criar o meu repository interface, e aí basta que eu dê um nome para o meu repository. Então, vou botar aqui auth, e quando eu der Enter, ele vai criar o meu iAuth repository como uma classe abstrata, porque é uma interface, e também já criou aqui o meu arquivo de implementação que vai implementar o meu iAuth repository. E nesse caso você vai observar que a diferença entre a criação de interfaces e a criação de interfaces utilizando providers, repositories ou services é que nesses três últimos ele vai criar uma pasta para agrupar tanto o arquivo que implementa a interface quanto a própria interface. E já quando você pede para criar a interface, simplesmente ele apenas cria os dois arquivos e não cria a pasta contendo a interface e o arquivo de implementação. E você pode estar criando quantos repositórios forem necessários para a sua aplicação. Vou criar aqui, por exemplo, o category. E aí quando eu der Enter, você vai observar que ele cria as pastas para agrupar. Aqui eu já tinha de autenticação, agora de category. E eu tenho aqui a minha classe abstrata, representando uma interface, no Dart, e category, repository, e o meu arquivo que implementa essa interface e category repository. Você também pode estar criando interfaces do tipo provider, basta que você selecione Create Provider Interface, e aí se você botar aqui category e der Enter, ele vai criar o arquivo de interface e category provider, e também vai criar o arquivo de implementação dessa interface. A diferença está nos sufixos. O de repository vai ter o sufixo de repository, né, como a gente pode ver, e o de provider vai ter o sufixo de provider, tanto para o arquivo de interface quanto para o arquivo de implementação. E o mesmo também vale para o Service Interface. Eu vou clicar aqui em Service, vou pedir para criar um Service Interface, chamar de Category, e ele vai criar a nossa interface e Category Service e também um arquivo de implementação dessa interface. Então a gente observa que fica muito mais simples agora estarmos criando tanto as nossas classes como arquivos de interface aqui no nosso projeto do Flutter com o Visual Studio Code e a extensão Flutter Tools. Então, voltando aqui para o nosso material, nós já vimos como criar classes do tipo controller, criar classes do tipo DTO, criar interfaces, criar modelos. Vimos também como criar as interfaces do tipo de provider, de repository e de service. Agora vamos estar verificando aqui o Code Action para implementação de interface, que existe uma característica especial aqui para essa ação. Voltando aqui no nosso projeto, todas as interfaces que nós já criamos aqui no nosso projeto, elas já possuem o seu arquivo de implementação criado. Mas vamos supor que eu queira criar um outro arquivo de implementação a partir de uma interface. Então, para isso, basta que eu selecione a interface que eu quero criar um novo arquivo de implementação, no caso aqui, por exemplo, o meu iCategory. Quando eu clico aqui no nome da minha interface, ele vai abrir essa lâmpada, e essa lâmpada serve para exibir as ações de código para o local onde o meu cursor está posicionado. No caso aqui é o nome de uma classe
que é uma interface. Então aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, um dos itens de contexto é o Implements Interface. Quando eu clicar nesse Implements Interface, o que ele vai avaliar? Ele identifica para mim que já existe um arquivo de implementação criado e me dá a opção para mim criar uma implementação de um outro arquivo para a interface. E aqui basta que eu dê o nome da minha classe que vai implementar essa interface. No caso aqui eu vou botar apenas Story, que aí quando eu der Enter, ele vai entender que eu quero criar o Story Category Repository, que implementa o eCategory Repository, e essa é a minha classe que vai estar implementando a minha interface. Então você observa que, além de ele criar o arquivo de interface e o arquivo de implementação, ele ainda dá a opção através de uma code action para que você possa estar criando novos arquivos de implementação baseados em uma interface. E caso você tenha apenas a interface e não tenha um arquivo de implementação, por exemplo, eu vou estar excluindo aqui o arquivo Auth Repository e eu abro a minha interface. Clique aqui no nome dela e peça para exibir o meu code action, e aí quando eu pedir para implementar, ele entende que não existe a implementação ainda para esse arquivo e automaticamente já cria ela para mim, já com o nome baseado no nome da interface. Então você vê como é produtivo, como ficou mais simples todo esse processo de criação de arquivos de interface e os arquivos que implementam a interface. Então com isso, nós finalizamos mais uma etapa aqui do nosso material, e para que a gente possa finalizar o mesmo, vamos ver quais são as opções de configuração que estão relacionadas à interface. Voltando aqui no Visual Studio Code, eu vou pedir agora aqui para ele gerenciar Settings, vou abrir aqui as configurações do meu projeto, e vindo aqui em Extensions e abrindo aqui Flutter Tools, a gente vai ver que a extensão Flutter Tools ela possui uma série de configurações que você pode estar realizando para que ela possa realizar ações de acordo com o que você desejar. Dentre essas ações que nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui a opção de criar folder para a interface. Ou seja, quando eu estiver criando as minhas interfaces de repository, de provider, de service, eu quero que ele crie pastas para agrupar as mesmas. Por exemplo, aqui eu desmarquei. E caso, por exemplo, aqui o meu category de provider, eu vou estar apagando. E eu vou criar aqui novamente, provider, create provider interface, category. E quando eu der Enter, você vai ver agora que ele vai criar o arquivo de interface e o arquivo de implementação, mas não vai criar mais a pasta que vai agrupar esses dois arquivos. Então fica a critério seu sobre como a extensão vai trabalhar. Basta que você defina se quer ou não que ele crie a pasta para agrupar os arquivos. Uma outra configuração é se você quer que ele crie o arquivo de implementação da interface toda vez que a interface for criada. Por exemplo, eu vou estar apagando aqui novamente esses dois arquivos. E aí eu vou pedir para criar aqui provider, create provider interface. Eu desmarquei aqui a opção para ele não criar mais a implementação. Vou botar o category. E quando eu der Enter, você vai observar agora que ele vai criar apenas o arquivo de interface e não vai mais criar o arquivo de implementação. Então fica novamente a seu critério sobre como você vai querer que a extensão trabalhe. E para finalizar, a última opção é se eu quero que ele use o i como prefixo para as minhas interfaces. Porque você observa que ele cria o arquivo de interface utilizando o prefixo i, para indicar que essa classe é uma classe abstrata e ela é uma interface. E você pode pedir para ele criar a classe sem utilizar o prefixo i, bastando que você desmarque aqui a opção. E aí quando você pedir para criar a sua interface, eu vou criar aqui um Service Interface, vou criar aqui o auth de autenticação, e quando eu der Enter, o que ele vai fazer? Ele cria a interface agora com o nome que você deu para a mesma, e no arquivo de implementação da interface, você vai ter agora o nome do arquivo chamado Auth Service IMPL, de Implementation, né? E ele implementa o Auth Service. Então, se você
quiser estar utilizando esse formato para a criação dos seus arquivos de classes e também de interface, basta que você desmarque a opção para ele não mais usar o i prefixo. Então, voltando aqui para como estava antes, voltando aqui no material, a gente finaliza aqui o uso da extensão Flutter Tools para a criação de classes e interfaces. E agora eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários do vídeo o que você achou da extensão. Se você gostou da mesma, se você pretende estar utilizando ela em seus projetos. E eu também quero estar convidando você, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo no mesmo, ativa o sininho das notificações para você ser notificado dos próximos vídeos quando eu postar. Deixe o seu like aqui nesse vídeo para que você possa estar ajudando o canal e o YouTube divulgando esse vídeo para outros devs. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam estar aprendendo a como estar criando classes, interfaces e widgets de uma forma muito mais rápida e produtiva. Se inscreve no nosso canal do Telegram para que você também seja notificado dos vídeos quando eu postar por lá e você está participando das enquetes sobre vídeos que nós iremos estar trabalhando no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.